Boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aqui em mais uma live aqui do canal Eduardo Lima, canal secundário aqui, infelizmente, aqui ainda no canal secundário, né, devido aos problemas que ainda está tendo lá no canal principal, problemas com relação à advertência, né? Opa, deixa eu tirar o eco aqui. Problemas com relação à advertência que eu tive, né, lá no canal principal, mas a gente vai sobrevivendo como pode aqui. E hoje eu tive a ideia, né, de fazer aqui essa live por causa da dúvida lá que nosso amigo do outro canal, Merlin das Trevas, estava tendo sobre a questão da Primavera Árabe. Eu espero até que ele apareça aí no chat, não sei se ele vai aparecer, para perguntar para o professor Rames Maluf sobre isso, né? Que dúvidas que eu também tenho, né? Porque quando a gente lê o livro didático, a gente sempre vê a Primavera Árabe ali, sempre retratada apenas com uma única narrativa, né, que é muito parecida com a narrativa que é dita aqui pela mídia ocidental sobre uma revolta popular lá para implantar a democracia nos países do Oriente Médio, governados ali por ditadores, né, sanguinários. Aí fala da Tunísia, Egito e Síria, né? E, curiosamente, pouco se fala sobre alguns países ali que são aliados dos Estados Unidos, né? Então, eu vou apresentar o professor Rames Maluf, que é o professor doutor em Geografia pela USP, um grande amigo aqui do canal, já apareceu aqui diversas vezes, e ele vai falar. A minha primeira dúvida é a questão geográfica, né? Quais países ocorreram o que se chama de Primavera Árabe e, finalmente, o que foi a Primavera Árabe? Pode se apresentar aí e já responder, professor. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, professor Eduardo Lima. Obrigado aí pelo seu convite. É um prazer estar aqui no canal Anti-Imperialista mais uma vez. Sobre a Primavera Árabe, foi uma alcunha, né, dada pela mídia, a mídia ocidental, e nas colônias do Ocidente, né, como é o caso do Brasil, né, a respeito de várias mudanças de regime, ou tentativas de mudanças de regime, que ocorreram no sudoeste da Ásia e no norte da África, né? Enfim, no mundo árabe em geral, né? E essa primavera árabe, essa tal primavera árabe, entre aspas, muitas aspas, né? Ela teve início lá na Tunísia, em dezembro de 2010, quando um rapaz, né, um desempregado, né, ele tinha até curso superior, mas ele não conseguia emprego, parece que foi humilhado, né, tentava vender coisas na rua, ele foi humilhado por um policial, né, que reprimiu, né, a sua atividade. Ele parece que tacou fogo, né, atirou fogo em si próprio e, enfim, deu início aí a chamada Primavera Árabe, né, e manifestações contra as ditaduras, né, as cruéis ditaduras sanguinárias do mundo árabe, né, e muitas delas realmente eram ditaduras. O caso da Tunísia, né, era realmente um governo, digamos assim, autoritário, né, então, um governo mais repressivo, né, realmente existia na Tunísia, um governo dessa natureza, né. O termo ditador é muito complicado, porque ele está sendo muito vulgarizado, né, e lembremos que os romanos, né, que foram os criadores desse termo ditador, o ditador era um magistrado eleito, né, com concentração de poderes para resolver crises na República Romana, durante um determinado período de tempo. Ele tinha um poder quase absoluto e ele tinha que resolver a crise, né, durante um determinado tempo. Então ele tinha um certo mandato, né? Então esse termo aí é usado hoje de forma muito vulgar, né? Então qualquer
governo é ditadura, né? Qualquer governo que não atenda aos interesses do Ocidente são chamados de ditaduras, né? Ou então governos subalternos, né, que também não interessam, né, mas não tem seus serviços prestados ao império, né, mas com mais validade, né? Então, quando o prazo de validade expira, aí eles se tornam ditaduras, né? Viram ditadores, né? Recebem esse rótulo. Né? Então, na Tunísia, de repente, o presidente da Tunísia virou um ditador, né? Não que o governo não fosse autoritário e repressivo, né? Realmente era. O caso do Egito também, né? O Hosni Mubarak virou ditador, estava 29 anos, depois descobriram, ele é um ditador, né? Realmente ele governava com mão de ferro, mas tinha um parlamento, tinha eleições, tinha partidos políticos. Assim, é muito complicado você rotular uma ditadura. Tá? E não é simples assim, não. Tá? Eu acho que está muito vulgarizado. Os cientistas políticos, infelizmente, em sua grande maioria, não são, digamos assim, muito sérios quando se manifestam a respeito desse conceito de ditadura, né? Então, houve realmente manifestações, muitas delas legítimas, sim, contra governos que tinham um certo grau de autoritarismo e de repressão, né? O caso do Egito, né? O caso da Tunísia, né? O caso do Iêmen, o caso do Bahrein, né? O Bahrein é uma ilha do Golfo Pérsico, árabe-pérsico, né? Uma ilha, uma monarquia localizada numa ilha, no arquipélago, melhor dizendo, um pequeno arquipélago, próximo ao Cátar e à Arábia Saudita. E, enfim, e por último, né, atingiu a Líbia, né, atingiu a Síria, atingiu o Sudão, até a Argélia, né? Tudo isso recebeu o rótulo de todos esses governos que são os mais heterogêneos possíveis, né, totalmente heterogêneos entre si, né, eles receberam o rótulo de ditaduras que oprimiam a população e que, por isso, tinham que ser derrubadas para que houvesse o surgimento de democracias lá no Oriente Médio, porque é um déficit de democracia e blá, 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 e blá, 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 que foi... essa foi a versão oficial da grande mídia. E aqui na colônia chamada Brasil, não, isso não foi diferente. Né? Na colônia ocidental, né, do Ocidente, chamada Brasil, isso não foi diferente. Então, governos totalmente diferentes entre si. O governo do Egito não tem nada a ver com o governo do Baás na Síria. O governo do Baás da Síria, embora seja um governo de esquerda, um governo progressista, é diferente daquele governo que existia na Líbia, a Jamahiriya Líbia, do líder, né, Muammar Gaddafi, que não era propriamente o presidente da Líbia. Né, a Líbia tinha uma estrutura política muito peculiar, e que não por acaso também, né, a Líbia era totalmente, o regime político da Líbia, o sistema político da Líbia, totalmente diferente da Argélia, totalmente diferente do Bahrein, totalmente diferente do Iêmen. Então eram vários casos muito diferentes que receberam esse rótulo de Primavera Árabe, ditaduras que tinham que ser derrubadas para dar origem a democracias. Então tudo era ditadura. O Gaddafi era ditador, igual ao Hosni Mubarak, ele era igual ao presidente da Tunísia, que era igual ao presidente do Iêmen, que era igual ao monarca, né, o emir lá do Bahrein, que era igual ao presidente da Síria. Então, fizeram, né, uma terraplanagem, assim, uma coisa assim impressionante, grotesca, tá?
análises superficiais e grotescas para o fenômeno que ocorreu lá no sudoeste da Ásia, no norte da África, lá no mundo árabe, enfim. Tá? E que fenômeno foi esse, na realidade? Né? Tentativas de mudanças de regime promovidas, né, isso depois se descobriu, né, através da investigação de várias entidades privadas que financiavam os movimentos populares que faziam manifestações contra seus respectivos líderes, né, nesses países. Como eu disse, havia movimentos legítimos? Sim. Bahrein, né, no Iêmen, no Egito, em certo sentido, né, na Tunísia, mas, na verdade, o propósito era outro. Embora muitas dessas manifestações fossem justas, né, elas não eram justificativas para derrubar governos e destruir nações, que foi o que ocorreu em boa parte desses países. Tá? Então, a mudança de regime era patrocinada por empresas privadas que estavam ligadas ao governo dos Estados Unidos. Isso foi comprovado por vários analistas, né, políticos lá do mundo árabe, aqui enfim, na América, na Europa, né, na África, né, vários deles perceberam que se tratava de manipulação realmente de insatisfações populares que existiam, que eram legítimas até, muitas delas, e foram manipuladas para destruir estados nacionais. Né? E qual o governo que estava patrocinando essas mudanças de regime? Ora, desde décadas haviam planos para mudanças de regime lá no mundo árabe, principalmente governos progressistas. Na Síria, na Líbia, na Argélia, né? Então, hoje, por exemplo, ontem até saiu, né, a notícia, né, de que a CIA tinha planos para criar uma crise no Donbás, lá no leste da Ucrânia, desde a década de 50. Né? Então, isso não foi assim ao acaso. Isso foi realmente planejado e vários autores já manifestaram sobre isso. Né? O Assad Abu Khalil, né? E outros autores. Né? Eles perceberam que se tratava de manipulação promovida pelos governos dos Estados Unidos, especialmente o Partido Democrata, que tinha por principal objetivo substituir esses regimes, entre aspas, por governos da Irmandade Muçulmana. Tá? Lembrando que a Irmandade Muçulmana foi criada lá no Egito na década de 20 pelo Serviço Secreto Britânico, com a finalidade de combater o nacionalismo egípcio, o nacionalismo árabe, que estava nascendo naquela época, lá no Egito, né, e os comunistas. Né? Combater os comunistas e combater os nacionalistas egípcios e árabes. Então, a Inglaterra criou essa entidade, né, para fazer esse tipo de operação lá no Oriente Médio. Lá na década de 20, há 100 anos, né, um século. Há um século. Pô, é interessante que é justamente sobre a Irmandade Muçulmana que eu ia perguntar, né? O Thierry Mensan bate muito nesse grupo, né? E ele chama de irmãos muçulmanos, né? Que na verdade quer dizer a mesma coisa, né? Mas parece que, talvez no português de Portugal, eles chamem a Irmandade Muçulmana de irmãos muçulmanos, né? Fica mais comum essa expressão lá. De qualquer forma, pelo que ele fala ali, essa Irmandade Muçulmana seria como se fosse, assim, um tipo de OTAN árabe, alguma coisa assim, parecida com isso? Ou é um grupo bem mais antigo, bem mais que tem uma estrutura diferente da Não, OTAN? a Irmandade Muçulmana é uma espécie de ONG, né, uma organização não governamental, né, de assistencialismo social, né. Então eles têm escolas, têm, enfim, hospitais, né, por aí vai, né. Enviam mantimentos, né, para pessoas pobres, né, essas coisas, né.
e assistencialismo social. Nós temos aqui no Brasil, né, essas formas aí com vários partidos políticos fisiológicos, né? Só que a diferença é que eles tinham, né, tem uma doutrinação religiosa e ela é patrocinada pelos britânicos. É curioso lembrar que há uma rivalidade entre a Irmandade Muçulmana e os Wahhabitas da Arábia Saudita, tá? Eles não se cruzam, né? Embora tenha momentos de, digamos assim, de trégua entre ambos os grupos, mas, na verdade, há uma rivalidade muito grande entre a Irmandade Muçulmana e os Wahhabitas da Arábia Saudita. Geralmente, os Wahhabitas são inimigos da Irmandade Muçulmana por questões, não porque eles são progressistas, né? Não é porque os Wahhabitas são progressistas ou o oposto, né? Não é porque a Irmandade Muçulmana é mais progressista que os Wahhabitas. Não, é justamente disputa, né? De influência, né? Questão também geopolítica, né? Afinal de contas, a Irmandade Muçulmana é sediada no Egito e os Wahhabitas têm um reino que era a Arábia Saudita, né? Lembremos que o fundador lá do Emirado, né? O primeiro Emirado Saudita, né? Que daria origem 2 séculos depois ao reino, né? Ele se casou, né? Com a filha do Abdel Wahhab, é o fundador dessa doutrina, né? Ele se casou com a filha dele, então a família real saudita é descendente do fundador da doutrina wahhabita, tá? Que, de certa forma, né, pela sua conduta, né, se apresenta com uma força, assim, quase que herética dentro do Islã, né, no sentido da sua intransigência, da sua intolerância, né? Não que é proibido em alguns países islâmicos a Irmandade Muçulmana? Então, a Arábia Saudita, pelo que eu saiba, é proibido, né? E a Arábia Saudita combate, tanto que a Arábia Saudita, lembremos que na Síria, quando eles tentaram derrubar o presidente Bashar al-Assad, né, o governo do Baas da Síria, a Arábia Saudita patrocinava vários grupos extremistas, né, como o Estado Islâmico, né, como a Al-Qaeda, né, as versões locais da Al-Qaeda, contra o Exército Livre da Síria, que era praticamente controlado pela Irmandade Muçulmana. Então, não que o Exército Livre da Síria não tivesse também extremistas islâmicos, né? Sim, e essa Irmandade Muçulmana, ela combate principalmente o Irã, os xiitas, ou não? Não, uma Irmandade Muçulmana tem até uma certa, digamos assim, há uma certa relação amistosa, muito amistosa, com o Irã, com a República Islâmica do Irã. Tanto que quando a Irmandade Muçulmana realmente conseguiu tomar o poder no Egito, em 2012, no breve governo lá do presidente Rouhani, o Morsi, né, no Egito foi bem sucedido esse processo, né? O Mubarak realmente foi derrubado, foi preso, foi condenado, morreu na prisão. O Morsi, né, que foi eleito presidente, né, quando ele foi eleito, ele se tornou presidente, ele foi o primeiro presidente do Egito a liberar a navegação no Suez de navios iranianos. Se não me engano. Mas eu me lembro que eu li essa notícia. Ele liberou a navegação, ele tinha boas relações com o Irã. O Hamas, lembremos que o Hamas na Palestina é o braço palestino da Irmandade Muçulmana, tá? Tem uma relação conturbada aí, um pouco, né? Tinha uma relação conturbada com o governo do Mubarak, mas quando houve lá o governo do Morsi, entrou assim em um alinhamento muito forte com o governo do Cairo, né, do Morsi, né?
E houve, né, aí sim, né, a tentativa da Irmandade Muçulmana no poder no Egito de derrubar o governo da Síria. Parecia que eles estavam se preparando para uma guerra contra a Síria. O Egito ia entrar em guerra contra a Síria, e, se não me engano, esse foi um dos motivos pelos quais os militares derrubaram Morsi um ano depois de ele tomar posse. Ele tomou posse em julho de 2012, se não me engano, e ele foi derrubado um ano depois, em julho de 2013. Só para lembrarmos, nós não podemos esquecer que o Morsi, né, lá no Egito, ele era cidadão norte-americano, cidadão estadunidense. Ele tinha dupla cidadania. O Morsi, ele era engenheiro da NASA. Tá? O primeiro presidente eleito depois do governo militar no Mubarak, né, ele tinha dupla cidadania, ele era cidadão estadunidense e ele era engenheiro da NASA. Lembremos que a NASA não é uma simples agência civil aeroespacial. Não, a NASA faz parte do complexo industrial militar dos Estados Unidos. Certo? A NASA é parte do complexo industrial militar dos Estados Unidos. A indústria aeroespacial não é brincadeira, né? Senão você não tem os vetores para lançar as bombas atômicas. Então a NASA faz parte desse complexo. Então ele fazia parte, ele era um integrante do complexo industrial militar dos Estados Unidos. E ele foi eleito presidente do Egito, democraticamente. Tá? Os militares, quando perceberam que ele estava em vias de entrar em guerra, contrabandeando armas da Líbia para a Síria, lembremos que o Gaddafi, né, houve lá a Primavera Árabe lá na Líbia, as forças líbias estavam vencendo, em 2011, estavam vencendo todos os terroristas que invadiram a Líbia, né, em fevereiro de 2011, estavam vencendo, e aí os países, né, as potências europeias passaram a intervir junto com os Emirados Árabes, junto com o Qatar. E aí eles interviram. O Qatar é o principal patrocinador árabe da Irmandade Muçulmana, rival, inimigo da Arábia Saudita, né? Rival da Arábia Saudita, que é o Arrabita. Né? Por isso que a Arábia Saudita e Qatar, nos últimos 5 anos, entraram em choque, em atritos, né? A ponto da Arábia Saudita fechar o espaço aéreo para a aviação catarina, né? Então, os Emirados Árabes, que são aliados da Arábia Saudita, junto com o Qatar e junto com a França, a Itália e o Reino Unido, eles então passaram a intervir na Líbia, bombardeando, até que chegou um ponto, né, em nome da OTAN, né, acabou a munição, porque esses países, eles reduziram muito os gastos militares, né, então eles não tinham munição suficiente para continuar bombardeando a Líbia. Aí eles pediram autorização, eles pediram que os Estados Unidos interviessem diretamente para derrubar o Muammar Gaddafi, né, e destruir a Jamarreria. Não era apenas derrubar um governo, era destruir o Estado Nacional. Tá? Porque uma coisa é derrubar um governo. Aí você teve, por exemplo, Pinochet lá no Chile. Só que o Pinochet no Chile não destruiu o Estado Nacional chileno. Embora a gente possa ter toda a ojeriza, o que foi o governo do Pinochet, mas o Pinochet não destruiu o Estado chileno, nem a junta militar na Argentina, nem os militares aqui no Brasil. Né? Agora sim eles estão destruindo o Brasil. Né? Os militares agora realmente estão destruindo o Estado Nacional brasileiro. Mas nem em 64 não, no Chile em 73 não, e nem na Argentina em 76 não. Na Líbia e nessa tal Primavera Árabe, estava em processo não apenas a derrubada de governos, mas a destruição de Estados nacionais. E aí, isso aí.
Isso aí que o Thierry Meissan fala, ele fala até que é um projeto Hansfeld Zebrowski. Zebrowski, a destruição dos estados, as instruções, não apenas golpes, como foi o do Pinochet, mas a destruição de estruturas estatais, e segundo ele, é para que apenas Israel seja a nação soberana ali, no meio de nações fracas, né? Que é um projeto velho, na verdade são vários projetos, né? Eles são muito antigos, né? Israel tinha um projeto de implodir o mundo árabe desde que eram colônias da Inglaterra. Na década de 20, década de 30, eles já falavam, os líderes sionistas, vamos dividir o Iraque em 3 países, vamos dividir a Síria em 4 países, vamos dividir o Líbano em vários países, vamos dividir o Egito em vários... São vários projetos. O mais famoso projeto sionista foi o do Oded Noam, em 1982, que ele escreveu um artigo que foi publicado na Journal que os palestinos publicaram no excelente, excelente revista acadêmica, o Jornal de Estudos Palestinos, né? Jornal de Estudos Palestinos, que é uma revista acadêmica, leitura obrigatória para quem quer entender minimamente, né, o Oriente Médio, né, o sudoeste da Ásia, né, o mundo árabe, né? Então, os palestinos então republicaram esse artigo. Esse artigo foi publicado pelo jornalista e diplomata israelense Oded Noam, em 1982, na revista Kivunim, uma revista em hebraico. E aí, o Jornal de Estudos Palestinos reproduziu esse artigo e divulgou para o mundo inteiro. Publicou em língua inglesa, em 1982. Então, ele falava lá, Oded Noam, vamos dividir o mundo árabe, fragmentar o mundo árabe, né, em linhas sangrentas, para que sucumbam diante da hegemonia de Israel. Esse projeto, então, foi adiante. E o projeto Oded Noam não era muito original, ele já tinha sido, em certa forma, elaborado pelas lideranças sionistas, principalmente pelo o Menachem Begin, o Davi Ben-Gurion. Davi Ben-Gurion já falava isso, outros generais israelenses falavam implosão lá do Oriente Médio. Então, são projetos antigos, eles são reciclados. Aí, o do Zebrowski não é muito original, né? O do Hansfeld Zebrowski não é um projeto original. E advogava até a implosão da Arábia Saudita, que é um grande aliado dos Estados Unidos, né? A fragmentação, né? Mas eu vou voltar à questão da Líbia, porque ele tem a ver com o Brasil. Rapidamente. Então, a Inglaterra, acabou a munição da Inglaterra e da França, e eles estão pedindo ajuda dos Estados Unidos. Por favor, vem aqui bombardear, destruir isso aqui, vamos acabar com essa, né? Aí o Obama estava de viagem para o Brasil. E não sei se vocês se lembram, a presidente Dilma Rousseff era contra a guerra à Líbia e declarou isso na ONU. Enfim, a posição do Brasil foi contra a guerra na Líbia. A posição oficial diplomática brasileira foi contra a guerra na Líbia. Solução diplomática para a crise líbia. E o Barack Obama estava de viagem para o Brasil. E quando o avião, o Força Aérea 1, pousou em Brasília, né, iniciando a visita oficial do Obama ao Brasil em 2011, acho que foi em outubro, mais ou menos, setembro, outubro, o Obama declarou guerra à Líbia. Tá? Ele declarou guerra à Líbia em território brasileiro, afrontando nós brasileiros que éramos contra a guerra. Lembrando que o Brasil é um país de maior população africana fora da África, de origem africana fora da África, é o Brasil. E Obama, que é filho de africanos, né, filho de africano, declarou guerra à nação mais desenvolvida da África, que era a Líbia. Mais desenvolvida em todos os sentidos. Educação, saúde, atividades produtivas.
a Líbia era o país mais desenvolvido da África, maior IDH da África. Isso ninguém falava na época. A Líbia tinha inúmeros projetos, a Jamahiriya Líbia, inúmeros projetos de irrigação, de agricultura, dentro do país, é claro, e fora do país, em outros países africanos. E o presidente Muammar Gaddafi tinha um grande projeto de criar um banco africano com uma moeda africana, né? E, enfim, acho que não preciso dizer o que aconteceu. Ele foi assassinado por mercenários colombianos infiltrados lá na Líbia. E a Líbia se tornou esse buraco que é hoje, né? 2 milhões de africanos subsaarianos que viviam na Líbia, na Jamahiriya, trabalhando, integrados à sociedade líbia, 2 milhões foram perseguidos e expulsos do país. Uma destruição, um assassinato do presidente Muammar Gaddafi e a destruição do Estado Nacional da Jamahiriya Líbia. E houve limpeza étnica e volta de trabalho escravo também, né? Sim, a limpeza étnica, a expulsão desses... Falaram que teve até comércio de escravos também, voltou. Comércio de escravos, né? Porque a Líbia, o governo de Tobruk e o governo de Trípoli são governos distintos, controlam apenas algumas áreas da antiga Jamahiriya, Líbia. A Líbia hoje é um buraco, Ela só existe no papel, como a Somália. A Somália é um buraco. Você tem algumas autoridades locais, mas o Estado Nacional Somaliano não existe mais. Assim como o Estado Nacional Líbio não existe mais. Tentaram fazer isso na Síria. Só que na Síria, aí o presidente Bashar al-Assad, uma figura fantástica, ele reagiu, percebeu e reagiu no ato. Reagiu, percebeu que o que estava em jogo não era meramente abertura política. Que o presidente Bashar al-Assad tinha feito lá em 2000, no ano 2000, quando ele tomou posse. O pai dele faleceu, tem 12 anos, 22 anos que o pai dele faleceu. E Hafez al-Assad. E o Bashar, quando ele assumiu, ele fez a autêntica primavera de Damasco, a chamada essa sim foi a verdadeira primavera de Damasco. Ele tirou vários prisioneiros políticos da cadeia, iniciou várias reformas na Síria, né? E, enfim, modernizou. Claro que teve também um lado negativo, né? Ele instituiu bolsas de valores, ele estava abrindo para o capitalismo. Houve uma abertura para o capitalismo. E isso, claro, criou a crise. Gerou crise, mas não como justificativa para destruir o Estado Nacional Sírio. Sim, e nem para derrubar o sistema político sírio, do Baas. Sim, antes que eu me esqueça, eu queria voltar lá para a questão do Egito, porque aí eu fiquei na dúvida, porque você disse que o Morsi era o cidadão americano, ele foi derrubado pelo exército, e houve uma percepção aqui no Brasil de que esse exército era, na verdade, esse segundo golpe, vamos dizer assim, no Egito, seria patrocinado pelos Estados Unidos também. Foi ou não foi? Os Estados Unidos derrubaram o Morsi também, ou não? O golpe foi feito pelos militares que estavam nacionais, né, que estavam insatisfeitos com o Morsi ali no Egito. Ora, geopoliticamente, há um alinhamento assim, entre o Egito e a Arábia Saudita. Né? Do ponto de vista geopolítico, há um certo alinhamento, né, entre Arábia Saudita, Egito e a Síria. Né? Mas isso é uma chamada constante geopolítica. É um assunto que eu não vou tratar isso agora, porque é um assunto bem extenso, e o espaço, o intervalo de tempo que nós temos aqui é muito pequeno. Mas, enfim, então, o que aconteceu? Os militares egípcios perceberam que o Morsi estava
criando um novo Egito, né, um Egito que estava entrando em guerra contra a Síria, que tradicionalmente a Síria é um aliado do Egito e da Arábia Saudita, né, aliado em termos geopolíticos, né, não dá para falar isso nesse curto espaço de tempo. Não é que o governo do Baas da Síria seja aliado do arabismo na Arábia Saudita. A questão não é essa, a questão é geopolítica, tá? Além da ideologia, né? É uma questão de alinhamento geopolítico. Então, os militares perceberam que o Morsi já ia entrar em guerra contra a Síria. O Morsi estava perseguindo os cristãos no Egito. E os cristãos no Egito não é uma população qualquer, não. É uma população expressiva, tanto em termos numéricos, né, demográficos, né, não é uma minoria qualquer. Os cristãos do Egito são autóctones, eles têm uma igreja própria, que são os coptas, tem uma cultura própria, e os coptas, eles formam grande parte da elite intelectual, né, egípcia. Então, não são pessoas quaisquer. E, claro, muitos desses militares ainda têm, né, aquelas reminiscências do nascerismo, né, que é laico, um Estado laico, e respeito a todas as manifestações de fé. E eles perceberam que estava destruindo a comunidade copta do Egito, e então o próprio Estado egípcio estava entrando em colapso, poderia entrar em colapso. Aí eles deram esse golpe de Estado. Foi patrocinado pela Arábia Saudita? Foi. A Arábia Saudita patrocinou o golpe que derrubou o Morsi em 2013. Israel também teve uma certa participação. Lembremos que Egito e Israel têm relações diplomáticas. E, na época, o presidente era o Netanyahu. Né? Presidente não, o primeiro-ministro era o Netanyahu. Ele não vê com bons olhos o alinhamento entre o Hamas e a Irmandade Muçulmana no Egito. Então, ele foi favorável à derrubada. Então, Israel teve uma participação, mas evitou-se a guerra contra a Síria. O Egito estava contrabandeando as armas da Líbia, né, dos terroristas da Líbia, e tanto que nesse processo de contrabando de armas para a Síria, foi assassinado aquele embaixador norte-americano lá na Líbia, né, lá em 11 de setembro de 2012, 2013, uma coisa assim. Né, um ano depois, né, 11 anos depois dos atentados, o embaixador dos Estados Unidos foi lá, né, carbonizado lá dentro do prédio da embaixada dos Estados Unidos lá em Trípoli. Então, por quê? Porque ele estava traficando armas dos terroristas líbios para a Síria, já que tinham derrubado o presidente da Líbia. Então, agora vamos derrubar o presidente da Síria, o Bashar al-Assad, né? E derrubar, claro, o Baas e destruir o Estado Nacional Sírio. Tanto que a Síria, até hoje, não recuperou a integridade territorial. Né? O leste da Síria continua sendo ocupado por tropas dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos ocupam militarmente o leste da Síria, junto com tropas auxiliares curdas, né? Curdas curmanjes. E você tem, né, o norte da Síria ocupado pelas tropas turcas. Tá? Então, a Síria ainda não recuperou a integridade territorial. Está lutando para isso. Né? E, então, houve esse processo de destruição da Líbia, iam destruir a Síria, o Egito estava envolvido, né, e aí os militares deram esse golpe preventivo, tanto que as relações após a derrubada do Morsi, as relações entre Egito e Síria se estreitaram enormemente. Tanto que agora tem voos comerciais de Cairo para Damasco. Já reabriram os voos comerciais, né? Enfim,
hoje o problema do Egito é a influência da Turquia dentro do mundo árabe. É um grande inimigo da Turquia dentro do mundo árabe. Os grandes inimigos são a Arábia Saudita e o Egito. Né? Eles são inimigos lá do Erdogan, do grupo lá do Erdogan. E aí tem a questão do gás lá na costa oriental do Mediterrâneo. Isso também estava em jogo na questão da derrubada desses governos ditos ditatoriais, né, lá do mundo árabe. Tá? E essa é uma questão geopolítica também importante, a questão do gás, né? Tanto o gás do Golfo Árabe Pérsico, quanto o gás do Mediterrâneo Oriental, até porque os Estados Unidos já estavam se antecipando a essa crise com a Rússia. Eles sabiam, os Yankees sabiam que a Rússia tinha que ser tirada da jogada. Essa Rússia soberana, que advoga, né, uma posição no cenário mundial, né, uma posição de potência, né, junto com outras potências como a China, o Brasil, né, a Índia e os Estados Unidos. Os Estados Unidos já estavam se antecipando a isso. Lembremos que o governo do Barack Obama foi um grande incentivador do governo democrata. E os democratas têm uma pauta muito forte, uma pauta ecológica muito forte, muito mais forte do que a dos republicanos. Os republicanos praticamente não têm pauta ecológica, né? Pauta ambiental. Os democratas não. Os democratas têm uma pauta ambiental fortíssima. Tá? E o Biden aí pressionando em relação à questão aí da Amazônia, enfim, né? E o Obama estava incentivando dentro dos Estados Unidos a prática de fracking, né? Que é o extração de gás de xisto, fracionando rochas, né? Fracking, né? Fracionamento, né? A implosão, né? De rochas para extrair o gás de xisto e competir com... Que é muito mais degradante para o meio ambiente. Muito mais, né? Extremamente degradante. Eu vi documentários, na época, há 10 anos, mostrando a destruição que esse tipo de exploração mineral causava no meio ambiente. E o Obama incentivou isso a rodo, assim, e os Estados Unidos realmente se tornaram um grande produtor mundial de gás. Então, essa questão do gás é muito importante para entendermos esse processo de, entre aspas, a chamada Primavera Árabe. Não por acaso tentaram derrubar o governo da Síria, que a Síria seria uma das rotas para o gás que sairia lá do Catar em direção à Europa, substituindo o gás iraniano e russo em direção à Europa. Interessante. Professor, você disse que poderia ficar só 1 hora, são 43 minutos de live. Eu vou dar uma atenção aqui para o pessoal do chat, depois eu peço para eles fazerem perguntas para você, né? Pessoal, façam perguntas agora, eu vou ler o que vocês já postaram, porque o professor Rames, ele pediu uma live de apenas 1 hora, então, vamos lá, ele só pode participar por 1 hora. Paulo Dias, bom demais, já estava sentindo falta das participações do professor Rames, tá? Falou aqui o Paulo Dias, deixa eu ver outros aqui, Felipe Cerqueira, boa noite, Marcos Carvalho, boa noite, Hugo Rodrigues, opa, David Weber, Eduardo, sua sinusite melhorou, é rinite, né? Eu estou fazendo tratamento, mas está melhorando já. Mas o tratamento é longo, são 7 rodadas de injeções, né? Mauro Celso Costa, boa noite. Camarada Vermelho, Gaddafi vive. Marcos Carvalho, eu gosto do Gaddafi. Alexandre do Amaral Santana, boa noite. Camarada Vermelho, o caso da Líbia foi triste demais, sim, falamos sobre isso. Júnior Teixeira, boa noite. Eduardo, se o povo brasileiro tivesse acesso a um programa desse, seríamos um
um povo livre. Parabéns ao professor. Ah, você é o professor? Porque aqui o algoritmo é controlado, né? Muito controlado aqui. Você vê lives aí, inclusive que praticam crimes, né? Contra as próprias políticas do YouTube e fica por isso mesmo, a live ganha acesso, né? Tu vê um cara aí que é patrocinado pelo Banco Itaú, que do nada aparece em todo lugar aí, né? Não vou nem citar o nome aqui, mas que só por ser do Partido Novo, o cara aparece em tudo quanto é lugar, né? Por isso que é bom trazer o professor Rames Maluf aqui, que leva a geografia a sério, né? Não é uma pessoa patrocinada por bancos, né? Sidney Kripa, Obama, grande traidor das minorias. Levi Ramos, o Brasil é um dos maiores países com maiores populações de origem africana, principalmente da África subsaariana. O norte da África tem pouca influência sobre o Brasil. Camarada Vermelho, Jamahiriya, o estado das massas, seu líder, o grande príncipe do deserto, Muammar Gaddafi, vive eternamente em nossos corações. Levi Ramos, tem muitos nossos africanos no Brasil, mas não tanto como africanos de pele negra. Camarada Vermelho, Assad é um dos maiores estadistas vivos, tal. Miguel Graziotin também está aqui, Levi Ramos, Breno, Sidney Kripa. Levi Ramos, eu sou o rapaz do perfil do Inferno Coral, fui bloqueado por você. Eu não bloqueei ninguém não, o Inferno Coral. Deve ter sido os outros moderadores aí, então não fui eu que bloqueei, não. Bom, professor Rames Maluf, já estamos aqui 46 e 45. Você pode continuar explicando aí, enquanto o pessoal não bota pergunta, e você pode... temos mais aí 14 minutos até 1 hora de live, né? Você pode prosseguir, depois pode fazer suas considerações finais e dar algum contato aí para quem quiser ter acesso aos seus artigos, às suas redes sociais, você pode falar aí também, né? Sim, tem uma questão aqui, sim, interessante. João Henrique, ele diz que não entende porque a Primavera Árabe não atingiu a Arábia Saudita. Atingiu ou não atingiu, professor? Bem, houve manifestações na Arábia Saudita, devidamente reprimidas, e não receberam a atenção da mídia que as outras manifestações em outros países, né? A Arábia Saudita, lembremos, ela enviou tropas para o Bahrein, invadiu o Bahrein e massacrou as manifestações de caráter, inclusive trabalhista. Lembramos que nesses países, né, nessas petromonarquias árabes do Golfo, direito trabalhista é um privilégio, né? É um privilégio dos que são próximos aos emires, né? E então não são direitos. E a grande maioria desses países, a grande maioria da população desses países é estrangeira, ou seja, não nasceu nesses países, tá? E eles manifestaram, os operários, né, contra o governo autoritário, né, do Bahrein, e receberam em troco repressão policial e depois a invasão das tropas sauditas. No Iêmen, né, brutal, a guerra brutal, né, contra os yazeditas, que são yazeditas não, eu esqueci o nome do grupo, né, do grupo que está liderando a revolta, né, contra o regime, né, ultraliberal do Saleh, né, o ex-presidente Saleh, que ele, né, o ex-presidente do Iêmen, ele era até um nacionalista árabe, apoiou o presidente Saddam Hussein quando houve lá
o envio de tropas iraquianas para Kuwait, né, a ocupação do Kuwait, em 1990. Saleh foi um dos principais líderes árabes que apoiaram o presidente Saddam Hussein. E depois ele se corrompeu, né? O Iêmen sempre foi mantido na pobreza, porque o Iêmen sempre teve uma tradição de revoltas populares, né? Então, o Iêmen, né, lembramos que o Iêmen era dividido em dois países, o Iêmen do Norte, o Iêmen do Sul, sendo que o Iêmen do Norte ele era nacionalista árabe e o Iêmen do Sul era considerado o único, né? Ele era autoproclamado o único governo marxista-leninista do mundo árabe. Né? Isso lá na década de 70 e 80. Nas décadas de 70 e 80. Os dois Iêmenes se unificaram em 1990. Né? Em 1994, houve uma guerra civil, depois, enfim, a unificação foi mantida. E o Saleh, ele mudou de lado. Até então ele era um líder da resistência, ele passou a ser um líder que colocou em prática as políticas imperialistas, neoliberais, né, acordos com a FMI, né, se aproximou com a Arábia Saudita, se tornou um fantoche da Arábia Saudita. E até sofrer essa contestação que aconteceu no bojo desse processo das primaveras árabes, né, da primavera árabe, entre aspas. Então, a Arábia Saudita passou a intervir. Eu agora esqueci o nome do grupo rebelde, né, que lidera lá a luta contra as forças sauditas. E Ansalah, não é o nome? Ansalah, dos Houthis. Os Houthis, né? Os Houthis, eles fazem essa guerra, né? Pela libertação, né? Do Iêmen. Só que eles controlam apenas uma parte do país que correspondia ao antigo Iêmen do Norte. Então, o antigo Iêmen do Sul continua em várias mãos, né? Inclusive com grupos da Al-Qaeda, enfim, grupos pró-sauditas, enfim. Então, uma guerra, infelizmente, sem fim, né? Lamentável. A Arábia Saudita, junto, claro, né, com assistência militar dos Estados Unidos e do Reino Unido, eles estão promovendo a criação de uma coalizão árabe para destruir o Iêmen, uma coisa assim monstruosa mesmo, unir os árabes para destruir um outro país árabe. E detalhe, né, a questão, as pessoas falam da rivalidade xiita-sunita, bem, o Iêmen, isso em maioria sunita. Mesmo que o grupo rebelde tenha uma aproximação com os xiitas, né? Mas a grande maioria da população do Iêmen é sunita. Também uma grande parte dos rebeldes é sunita. Então não é uma guerra entre sunitas e xiitas, como as pessoas ficam imaginando, né? Fantasiando, né? Em tudo que aparece no Oriente Médio. Mas é uma guerra religiosa entre xiitas e sunitas, entre cristãos e muçulmanos, e por aí, essa baboseira aí. Tá? Então, a Arábia Saudita criou essa coalizão, patrocinada, claro, né? Ela é coordenada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Os Estados Unidos promovem um bloqueio total, né, ao Iêmen, ou pelo menos deveria ser um bloqueio total, né? Porque, enfim, eles recebem armas, parece que do Irã, né, esses rebeldes. Mas, enfim, os Estados Unidos promovem um bloqueio ao Iêmen para permitir que a Arábia Saudita massacre a população do Iêmen, né, uma coisa assim monstruosa. Tá? No Catar não houve praticamente essa tal de primavera árabe. Bahrein foi esmagado, o movimento contestador, né,
da monarquia, né, da autoritária, Bahrein tem parlamento. Bahrein não é um Estado, como muita gente pensa, de caráter absolutista. Tá? O Bahrein tem parlamento, tem Constituição. Tá? Não vamos aí jogar aí na força comum, né? A Bahrein, a Arábia Saudita. Não, há diferenças entre esses países, entre essas petromonarquias lá do Golfo Pérsico, tá certo? Bahrein tem partidos políticos, né, ou pelo menos teve em certo momento partidos políticos, e eles têm, sim, Constituição, tá certo? Só outra pergunta aqui que eu queria fazer. Eu não sei se você vai conseguir explicar em 4 minutos, mas ele está perguntando se os curdos são massa de manobra dos Estados Unidos. Sei que você fala que não tem só uma etnia curda, são várias, e aí você pode explicar isso. Os curdos não são uma nação, né? São várias nações curdas. Os curmanjos, os soranes, né? Os goranes, né? Os azas, né? As maiores nações curdas são os curmanjos e os soranes, né? Os curmanjos são predominantes entre os curdos da Turquia e da Síria, até porque muitos curdos da Turquia se refugiaram na Síria nos últimos 40, 50 anos, e os curdos soranes são predominantes no Iraque, né, lá no norte do Iraque, predominantes entre os curdos do Iraque. Não é que eles sejam predominantes na população iraquiana, é uma outra história. Tá? Inclusive, a maior parte dos curdos no Iraque vivia na época do presidente Saddam Hussein, né, na época do Baas, né, eles viviam em Bagdá. A maioria dos curdos vivia em Bagdá, não vivia no norte do Iraque. Por isso que esse termo Kurdistão é uma monstruosidade. Tá? Isso é uma invenção do imperialismo. E tem gente da esquerda que gosta, né, gosta da OTAN, né, ama a OTAN, né, são os OTAN lovers, né, são os amantes da OTAN. Tudo que a OTAN fala, eles batem continência. Tá? Então, tem Kurdistão, Putin é um ditador cruel e sanguinário, e por aí vai, né, Bashar al-Assad, ditador cruel e sanguinário, né. Então, os curdos, né, o projeto de dividir o Iraque em 3, com o Kurdistão no norte, um estado sunita, entre aspas, né, ao centro, e um estado xiita, entre aspas, ao sul, é um projeto, já falei, um projeto sionista da década de 20 e 30. Tá? É um projeto sionista da década de 20 e 30, há 100 anos. É um projeto muito antigo. Então, é um projeto imperialista. Imperialista. Não, aí bateu a dúvida agora, mas tem alguns curdos que não são a favor desse projeto, ou que não são a favor dos Estados Unidos, ou não? Sim, que o movimento nacional curdo, né, ele está totalmente cooptado. Os comunistas, né, os ditos, entre aspas, muitas aspas, comunistas, né, o PKK, por exemplo. O PKK hoje é uma filial da CIA. Está totalmente infiltrado pela CIA. Tá? O PC, né, o PC curdo, lá do Iraque. Há muito tempo que eles estavam infiltrados pela CIA. Há décadas. O curdo do Iraque nunca criticou a presença israelense no norte do Iraque. Como eu já falei para vocês, o projeto de dividir o Iraque em 3, né, tem 100 anos. E os sionistas são os pais desse projeto. E os sionistas se infiltraram no norte do Iraque, lá para fomentar o separatismo curdo, para implodir o Iraque. Se infiltraram. O PC, o curdo nunca... E aí os outros PCs também, muitos outros PCs no mundo inteiro não falam, nem mencionam isso. Então, tem aí... assim, uma esquerda aí, OTAN lovers, né? São os amantes da OTAN,
né, amam os Estados Unidos, né? Então, os curdos estão lutando pela sua liberdade. Tá? Os verdadeiros curdos, os curdos autênticos, eu digo assim, em termos de posicionamento libertário, anti-imperialista, eles estão integrados aos Estados nacionais aos quais eles pertencem. Você tem curdos no Baás sírio, como você tinha no Baás iraquiano, né, os vice-presidentes do Saddam Hussein, né, os últimos vice-presidentes, eles eram curdos, soranes, né? Lembremos que o presidente Saddam Hussein, na época do presidente Saddam Hussein, havia editoras que publicavam um curdo lá em Bagdá. Se você quer estudar literatura curda, muitos livros eram publicados em Bagdá, na década de 70, legalizados, editoras legalizadas pelo governo do Baas, funcionando livremente. É só você pesquisar. Havia literatura curda. Se você pesquisar, você... Aí, o que eles fizeram, né? O imperialismo sequestrou esse movimento nacional. O professor congelou aí, deve estar com problema no celular, né? Vou esperar o tempo para ver se ele aparece, até concluir, né, e fazer as considerações finais, né? Infelizmente, o professor disse que só vai poder ficar por 1 hora, né? O ideal seria uma live de no mínimo 2 horas e meia ou 3 horas, assim, com o professor Ramos, né? Professor Ramos, está me ouvindo? Vamos esperar mais um tempo aqui e depois a gente, se ele não voltar, a gente encerra aqui, né? Infelizmente, pode ser alguma coisa relacionada à bateria do celular do professor Ramos. Bom, tá aqui, né, gente? Né? Sempre polêmica a questão com relação aos curdos, né? Ele deve estar tentando voltar, vamos aguardar mais um pouco aqui. Agradeço ao Scud aí, né? Muito interessante. Legal que o Scud já morou no Iraque, né? Sabe como era aquele país antes, né? Tá aqui Luciano, Luiz Gonzaga Tunes, Marina Castro, obrigado. Levi Ramos está aqui também, canal do Scud, valeu. La Guerra Deu Mal está aqui também. Gilberto Bueno, valeu. Como eu falei. Opa, ele está voltando aqui. Pode concluir, professor. Aí depois você já faz suas considerações finais, porque a gente já está em 1 hora e 3 minutos, como você queria. Apenas 1 hora de live. Então, esses movimentos nacionais curdos, eles foram, infelizmente, cooptados pelo imperialismo, né? E são movimentos racistas. E não pode colocar, né? Isso eu quero frisar, não se pode colocar no mesmo patamar a questão palestina com a questão curda. São movimentos diferentes. A questão palestina, ele tenta integrar, né, as várias comunidades existentes na Palestina em uma só nação. Então, é um movimento antirracista, anti-imperialista, anticolonialista. Os movimentos curdos que existem na Síria, no Iraque, sobretudo, esses movimentos curdos são movimentos racistas, separatistas, que visam a balcanização desses países, a divisão arbitrária do território desses países, arbitrária e autoritária, tá? Separando populações que viviam integradas, convivem integradas, coexistem integradas há milênios. São duas coisas totalmente diferentes e opostas. Claro que os curdos são perseguidos e massacrados na Turquia. A Turquia foi o governo que mais massacrou curdos. E ninguém fala nada. Aí falam que Saddam Hussein matou milhões de curdos, né? Saddam Hussein, matador de xiitas e de curdos, né?
É que nem o Stalin. Stalin matou bilhões de pessoas, né? Aí o Mao Tse Tung matou trilhões de pessoas. Aí não dá para levar a sério esse tipo de análise, de colocação, tá? Sobre esses países, esses líderes, tá certo? Houve repressão no Iraque? Houve. Quem era a favor do imperialismo foi reprimido. Não importa se era curdo, se era muçulmano, se era ateu, se era comunista, se era baacista, não importa. E nesse sentido, realmente, havia um governo repressivo, o governo do Baez era repressivo? Era, contra todos que se opunham ao sistema político baacista. Realmente era contra todos. Não era, como dizem, anticomunista, porque o Partido Comunista fazia parte da Frente Nacional que governava o Iraque de 74 até 79. O Partido Comunista Iraquiano pediu para sair dessa Frente Nacional. Não foi Saddam Hussein que expulsou. E mais, quando Saddam Hussein propôs uma Assembleia Nacional, a formação de uma Assembleia Nacional em 1979, ele permitiu a existência de candidaturas avulsas, ou seja, sem filiação partidária. Permitiu, ou seja, os comunistas podiam concorrer às cadeiras da Assembleia Nacional. Comunistas, curdos e quem fosse. Tá? Agora, se você se aliasse a Israel, se aliasse aos Estados Unidos, aí você seria reprimido, sim. Tá? Aí você sofria, aí houve, né, tentativas, você se opunha, havia repressão, sim, houve torturas, houve assassinatos, houve, sim, houve repressão, mas não era anticurdo. Anticurdo significa o quê? Que só perseguiria os curdos. Não foi o caso. Até porque a grande maioria da população curda vivia em Bagdá. Tá? O governo que mais matou, perseguiu curdos, foi os governos turcos. Tá? Os governos turcos de linhagem kemalista. Tá? Os governos kemalistas. Principalmente a ditadura do Kenan Evren, foi brutal. Apoiado pelos Estados Unidos. A ditadura militar do general Kenan Evren tomou o poder em 1980. Um golpe de Estado, um golpe militar violentíssimo, né, sangrento. Milhões de curdos se refugiaram na Síria, por aí vai. Então, é preciso distinguir. Não é, o próprio Marx falava, né, existem movimentos nacionais realmente libertadores e existem aqueles movimentos nacionais que são reacionários e estão a serviço do capital. Né? E o caso dos curdos é um caso verdadeiro. Né? Os antigos curdos, o antigo movimento nacional curdo, o antigo PKK lá dos anos 80, esse sim era revolucionário. E eles pediam não a separação da Turquia, mas uma federação dentro da Turquia, uma coexistência com os turcos dentro da Turquia. PKK, no passado, nos anos 80, eles eram anti-imperialistas, tanto que lutaram contra a invasão israelense em 82 do Líbano. Está completando 40 anos esse ano. Então, basicamente, são essas questões que eu queria abordar sobre a Primavera Árabe, né? Quem quiser entrar em contato, meu e-mail é meu nome, né? Rames1995@yahoo.com. Tá? Eu tenho uma página da internet, Desnorteie-se, Reoriente-se. Quem quiser visitá-la, essa página, eu publico, né? Eu não publico artigos meus, né? Mas eu publico assim notícias que eu considero relevantes para entendermos, né, os problemas do sul global, né, o mundo que é saqueado pelo Ocidente. Tá? Então, agradeço aí a paciência de vocês e a atenção de todos aí. Muito obrigado, professor Eduardo Lima. Obrigado a todos os ouvintes do canal Anti-Imperialista. Eu que agradeço a disponibilidade aqui. Muita gente gosta de você aqui, né? E tenha certeza que essa live só não está maior, com mais pessoas assistindo, justamente por causa dos algoritmos, né? Que infelizmente, quando o assunto é assim, quando o assunto são
informações contra-hegemônicas, né, o algoritmo sabota, né? Não podemos nunca esquecer que isso aqui é uma empresa americana, né? O YouTube é uma empresa americana, né, que recebe bilhões do governo norte-americano, né? Não foi uma coisa criada no fundo do quintal, como tentam dizer, né? Que depois o Google Perfeito. comprou, né? Perfeito. Tá bom, agradeço todo mundo, pessoal. Muito obrigado aí, né? Hoje. Muito obrigado pelo professor Ramos Maluf. E você pode sugerir depois para mim, né? Próximas lives que você quiser falar aqui, né? Para a gente falar. Eu lembro que a gente já fez uma live sobre a história do Iraque, mas se você quiser retomar, que eu sei que é um dos seus assuntos preferidos, a gente pode falar também, né? Sim, bom, a gente pode fazer um dia desses aí, a gente marca. Tá bom, tá bom. Vou encerrar agora. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueça aí. Quem puder, doe para o número do Pix, que eu vou deixar na descrição. Tem também a página do VK para você ver vídeos que eu não posso colocar aqui no YouTube. Depois você pode também entrar no nosso canal do Telegram, que também tem vídeos lá dos nossos parceiros tradutores. E você também pode entrar no meu grupo lá no TikTok, que eu acabei de criar, né? E que lá eu posto alguns vídeos lá sobre a guerra na Ucrânia também. Obrigado, obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.